Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando neste momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A Palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Não esqueça, esteja sempre atento à nossa grade de programação. O nosso endereço virtual, horadaverdade.com, site que está ali te esperando para a tua edificação. Página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Curta, contribua para que a mensagem seja disseminada. Amém? Estamos te esperando lá também. E blog do pastor Daniel Batista, pastordanielbatista.com, onde o pastor constantemente tem notificado, amém, a Igreja de Jesus na Terra acerca dos acontecimentos. Uma coisa importantíssima que eu também não posso esquecer de te dizer, amém, que você esteja participando de um dos nossos cultos transmitidos pela internet todas as quintas e domingo. Quinta-feira às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Pelo site oficial da nossa igreja, horadaverdade.com, você poderá estar participando desses cultos ao vivo, simultâneo, pela internet, nesses horários e nesses dias que eu acabei de mencionar a você. Vai ser uma alegria muito grande poder ter, amém, você ali em nosso meio. Ou então, faça uma visita em nossa sede em São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte, amém, porque também será uma alegria imensa para a Igreja Cenáculo da Fé poder, amém, te conhecer, te abraçar em nome de Jesus, ok? Pastor Daniel, quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com você e orar e pedir ao meu Senhor para que essa mensagem chegue verdadeiramente aí no teu coração. Hoje manteremos o prometido, estamos ainda dando sequência ao tema teopolítica e igreja multilateral.
E o pastor Daniel, vou dar continuidade hoje falando de ênfase apologética e também recomendações doutrinárias acerca destas relações, desse corporativismo que está aí dentro da igreja evangélica. Não saia aí, porque é muito importante você ouvir o que eu vou te falar. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista de volta, programa Hora da Verdade, hoje dando sequência ao tema Teopolítica e Igreja Multilateral, com base de orientação à Bíblia Sagrada, com objetivos, estabelecemos modelo, inspiração, norma e método ministerial à luz da Palavra de Deus, com propósitos específicos, identificar danos causados à cristandade, os efeitos catastróficos desta infâmia que é a política na igreja, essa mistura que nunca deu certo, está mais do que comprovado entre política e fé. Mas há gente ainda dizendo que isso é uma coisa boa, maravilhosa, etc, etc. O último programa é importantíssimo você assistir no nosso site, a reprise dele, ali está disponível para você, que falamos sobre monarquia bíblica e a história das origens. Será que a Bíblia realmente nos dá elementos para dizer que a política é uma coisa boa dentro da igreja? Veja esse programa e eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa na tua cabeça. E eu vou passar um VT do DVD Maçonaria Evangélica para você que está aí, poder ver um pedacinho só do que foi gravado no Cenáculo da Fé, dando todos os indícios e elementos fortíssimos, amém? Para que a igreja saiba, amém, o quanto a maçonaria se infiltrou dentro da igreja evangélica por causa da política do Estado, dessas relações. Ouça o VT, daqui a pouco eu volto imediatamente já, pregando a palavra do Senhor para você. Tema do DVD, Maçonaria Evangélica e o pastor, eu quero em nome de Jesus, dar à igreja Cenáculo da Fé e quem vai assistir esse DVD, os temas e os objetivos que vão ser tratados aqui, amém? O objetivo geral desse DVD é introduzir a história e desenvolvimento da maçonaria primitiva, especulativa, operativa e moderna, a partir de uma narrativa científica, pastoral e bíblica. Vocês já vão entender o que é isso. Fornecer subsídios históricos e bíblico-doutrinário para esta reflexão. Danos cometidos à causa de Cristo, consequentes da união entre o Estado e a Igreja, fé e política, relações institucionais e ministério pastoral. Provar através desses fatos que a maçonaria é o pano de fundo das repúblicas e o rosto das igrejas ligadas ao Estado. Bem, meus queridos, viram aí? Esse DVD está disponível no nosso site, horadaverdade.com. Acessa lá gratuitamente, você pode assistir sem pagar. Está te esperando para esclarecer todas as tuas dúvidas e fazer com que a tua cabeça reformule realmente os teus conceitos acerca de igreja, pastor e ministério. Amém? Hoje, pastor, eu vou tratar com a questão da ênfase apologética, as recomendações doutrinárias acerca das relações. Amém? A igreja multilateral, que é uma igreja que ela faz e realiza em pró pessoas, instituições e nações mais do que para Cristo. Isso não está certo. A teopolítica, que tem a visão de que Deus se relaciona à política, ou então os adventos políticos, como também a monarquia. Outra coisa errada, outra coisa bestial que eu escutei na minha vida, que não é bíblica. Então hoje nós vamos partir do seguinte ponto. Primeiro, ênfase apologética. Se eu cair dentro da palavra de Deus, o que ela vai me dizer? O que ela vai me informar para que eu defenda? Há 3 critérios importantes em relação ao modelo estabelecido para nós seguirmos, nos espelharmos. Norma, inspiração e método. Começo pela questão da normativa. Tudo na Bíblia que teve chamada específica e pessoal da parte de Deus, iniciativa da chamada para o seu ofício, objetivo e efeito primário, seja pelos profetas, pelos apóstolos ou principalmente por Jesus Cristo. O objetivo era introduzir o conselho do Senhor. Parte de inspiração, e o que eu estou falando aqui é fato. Estar no conselho do Senhor para que a palavra seja pregada, porque a palavra veio transmitir aos seus semelhantes, explicar, porque a mecânica da inspiração, e indicar a percepção do significado dos acontecimentos, porque a inspiração me diz,
de todos que estão aqui na Bíblia, que o propósito da palavra que veio é transmitir e explicar, sem vínculos políticos ou estatais ou monárquicos. Metodologia, seja por modos ou criatividade, pelos sonhos, pelas visões, meditações, por parábolas, analogias ou até mesmo drama, mas com iniciativa permanente em Deus. Nenhum deles, ninguém, seja os profetas, seja os apóstolos ou até mesmo Jesus Cristo, desenvolveram um padrão próprio de estadista, desempenharam papel ativo mediante associações partidárias, institucionais ou políticas, até porque estas crucificaram Jesus. E uma observação que eu quero te dar aqui: o que se constituiu padrão futuro para todos, o que eu estou falando aqui. Então não adianta colocar José no Egito, Daniel na Babilônia. Vai ouvir o último programa, porque a monarquia é oriunda de rebelião e de pecado contra Deus. O propósito de Deus com os profetas não foi colocá-los a serviço do Estado, mas a serviço do reino. Seja pelos profetas, pelos apóstolos, ou até mesmo por Jesus Cristo, você não vai conseguir extrair, tirar nenhuma norma, nenhuma inspiração, nenhum método que diga, olha, a igreja tem que estar na política ou a política tem que estar dentro da igreja. É uma falácia essa concepção. Não tem Bíblia, não tem argumento para esses camaradas começarem a dizer que Jesus está nesse propósito. Essa é a ênfase apologética que eu preparei para você que está me escutando aqui. E vai além. 2 Coríntios 6,14 ao versículo 18, 1 Coríntios 10, 16 ao 22, o apóstolo Paulo determina em Cristo que a igreja não pode se relacionar com aquilo que é incompatível, porque a sua comunhão tem vínculo de fé. Lê o texto, pelo amor de Deus. Vai lá procurar, entender, compreender que a igreja não pode ter um posicionamento aqui e um posicionamento lá diferente, porque aquilo que é incompatível à fé não pode estar relacionada, associada à igreja de Jesus Cristo. Um dos inícios, dos versículos que ele diz, não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis. O cristão não se submete, não se sujeita a qualquer domínio que seja desigual, contraditório ou infiel a Cristo Jesus. Aquilo que é incompatível, contraditório, não pode estar relacionado à igreja, porque a igreja é uma instituição separada para Cristo. E se a Bíblia não for suficiente para te ensinar, a autoridade maior para te fundamentar, modelo, norma, inspiração e método de atuação ministerial, meu filho, eu não sei mais quem manda. Estou perguntando, quem manda então? Recomendações doutrinárias acerca das relações. Esse corporativismo que está acontecendo na igreja hoje, não é só com política não, com religião também, meu filho. Virou uma farra, está todo mundo, entendeu, na socialização, criando esquema de relações. Essa farra que vocês estão vendo aí, institucional, é para encher bolso de pastor e de igreja, não tem nada de propósito cristão. Mas Jesus, no texto de Mateus 10, 34 a 40, ainda formando o modelo, Jesus diz, relação do cristão e a opinião pública. Vai lá ler o texto. Entre paz e espada, o que ele pede? Espada, caráter, Bíblia, palavra, que é modelo padrão mundial. Esquisito, né? O povo achar que o que tem que prevalecer é a opinião pública, a filosofia, as relações e o corporativismo aqui para Jesus não presta. Texto de João 15, do 18 ao versículo 20, Jesus fundamenta a relação do cristão e o mundo. Do cristão e do sistema, relação de ódio, é incompatível. Nós nunca vamos conseguir estabelecer relação com aquilo que é incompatível, seja com o mundo como seu sistema, com a opinião pública como questão social, até mesmo com o Estado, que é totalmente diverso ao que a fé ensina. Segundo meu Senhor, a relação, quando o cristão ou a igreja é verdadeira, é de ódio com o mundo, é de ódio com o sistema. É que nem
podemos dizer, misturar azeite, óleo na água. Nós não vamos conseguir unir isso, porque os pensamentos divergem, os propósitos não são o mesmo. Mas tem gente querendo dizer que não. Tem como, é possível, está contra a palavra de Deus. Texto de João 7, versículo 7, que diz também: não há possibilidade de estabelecermos comunhão, relação, interação entre Jesus e o mundo. Por quê? Porque o nosso Senhor diz o seguinte: porque se eu for ao mundo, eu vou revelar as suas obras más. Motivo pelo qual o mataram e o crucificaram, porque ele abria a boca para falar o que estava errado nessa terra, como os profetas e os apóstolos também. Mas a tua igreja, o teu pastor, não. O teu ministério, a tua instituição da qual você congrega, não. E você está adorando essa filosofia, você está gostando desse modelo moderno de igreja que estão colocando aí, o qual presta serviço público, faz o social, arma partido, tem bancada política, dá uma dieta heterossexual sobre os homossexuais, faz uma guerra de sexo. Você está adorando essa coisa, mas Jesus não está nisso. Texto de João 14, do verso 14, João 17, do verso 14 ao verso 23, Jesus, quando intercedeu ao Pai Celestial pelos seus discípulos, ele pede santificação pela verdade e a separação do mundo. Tá bom para você? Jesus foi para o Estado, os apóstolos foram para o Estado, os profetas foram funcionários do Estado. Quem foi funcionário do Estado foi saduceus, fariseus e os mestres da lei, que você já sabe a porcaria que deu. Pelo amor de Deus, eu faço um apelo para esse povo que está me ouvindo aqui: vai ler a Bíblia, vai procurar se fundamentar. Jesus é uma coisa maior do que o teu pastor, do que a tua igreja, e ele é o modelo que nós temos que seguir. Não é o teu pastor, a tua igreja ou as mudanças que estão aí querendo tomar o lugar, inclusive a tua fé. Texto de João 15, do verso 1 ao verso 7. A prioridade para Cristo, nossa, aqui como igreja na terra, o que é? Estabelecer comunhão com Ele, não com o mundo, nem com a sociedade, nem com o Estado e nem com a política, que aliás o Estado quer mandar na igreja, mas problema dele, porque em mim eles não vão mandar como pastor. E eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, que quando a gente entra dentro da norma, quando a gente entra dentro da inspiração, quando a gente entra dentro da Bíblia, na questão da metodologia que os profetas, os apóstolos de Jesus seguiu, nós quebramos a possibilidade de uma política sadia, do Estado intervindo nas decisões da igreja, de uma filosofia do relacionismo e a coalizão política que eles estão fazendo aí, que quebra a apologética cristã, que quebra as recomendações doutrinárias, a questão institucional. A igreja é uma coisa pública, não, a igreja é uma coisa de Cristo separada dele, do mundo, de tudo e de todos. A questão cultural, que o cristianismo é um segmento religioso, não, ele é ímpar, é a única coisa que Deus deu para o homem se salvar. E a questão das outras religiões, vão ter que saber disso biblicamente. Eu como pastor, eles vão ter que saber que só Jesus salva. Mas a questão é, que eu me deparo com aqueles que chegam e dizem assim: nós temos que orar pelos nossos governantes, nós temos que orar pela nossa liderança política, nós temos que orar pelo Estado, pelas forças militares. Meu amigo, é meio contraditório. Olha só, se eu colocasse isso na igreja primitiva: meus irmãos, vamos orar pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, para que eles continuem nos matando, nos assassinando, fechando igreja. Vamos orar por Nero, vamos orar por César, vamos orar, entendeu, por Constantino, que trouxe uma maravilha, colocou Roma dentro da igreja e fez Roma ser uma igreja, a porcaria ser uma igreja, não é? Vamos orar e pedir para que Deus dê força ao sistema, ao diabo que mata, crucifica e viola tudo aquilo que é sagrado. É isso que você está querendo dizer? Mas pastor, a Bíblia diz, não, a Bíblia não diz de liderança política, a Bíblia diz de liderança eclesiástica. E se eu tiver que orar pelo Lula, pela Dilma, eu vou orar para que eles se convertam, não para que eles tenham força para fazer o que eles andam fazendo aí. Sinceramente, é uma estupidez, é uma idiotice, é uma burrice da igreja, que aliás, da liderança não, porque a liderança está toda intencionalmente envolvida até as tampas com benefícios
que estão recebendo em troca de voto, em troca de apoio eleitoral, inclusive também pelos privilégios de ser político. Entendeu? Esse cara mesmo aí que está defendendo a heterossexualidade, que entrou na política, que entrou no partido, esse cara de pastor não tem nada. Entendeu? Aquele gelzinho lá não tem nada de pastor não, filho. O problema dele é isso, é desenvolver meta ideológica, porque igreja, se ele quiser ser pastor, se ele quiser ser pregador, ele vai ter que seguir norma, inspiração e método que serviu de padrão, modelo para o futuro. Nós temos uma igreja instituída em Cristo sobre o fundamento e os princípios da fé. E se nós nos consideramos gente cristã, e nós temos que dar ouvidos então ao que a Bíblia fala, ao que a Bíblia recomenda, o que a palavra de Deus fundamenta, a começar por Jesus, que foi crucificado, de um lado o sistema religioso dizendo mata ele, e de outro um sistema político dizendo lava a mão desse sangue, mas todos sabiam que a morte dele beneficiava e alimentava para que o sistema se aparelhasse. Jesus falando, revelando, doutrinando, na televisão já não dá mais, no rádio já não dá mais, e dentro do Estado e da República, que é a pior antro de mentira, de safadeza, e a sociedade ainda escandalizada, vendo o que está acontecendo, e a igreja lá no meio. Próximo programa eu vou falar dos benefícios que os pastores estão tendo por essa noção, ideia de política na igreja, ou então a igreja no Estado. O que eles estão ganhando, o que está por detrás disso. No próximo programa eu venho dizendo para você, mas eu gostaria em nome de Jesus de fechar, né, a pregação de hoje para quem discorda do que eu estou falando aqui. Então eu te faço uma pergunta, Jesus foi para a política? Os apóstolos tiveram partidos e funções estadistas? Os profetas tiveram a vocação e o chamado e o ofício para servir o sistema pagão, anticristão, o sistema bestial, sodomita? Não. Só na tua cabeça, cheia de novela, cheia de bagunças, de coisas do mundo com Bíblia, essa mistura que está nas tuas ideias, infelizmente, é a burrice do povo, é a ignorância do povo. O pastor é uma coisa de Cristo, a igreja é uma coisa de Cristo, separada de tudo e de todos, porque se ela não for assim, como disse o apóstolo Paulo a Corinto, entendeu? A massa levedou, filho, está tudo azedado, e é o que está acontecendo aí, portas abertas para o satanismo, portas abertas para a maçonaria, todo mundo utilizando a igreja para fins profissionais, lucrativos e ideológicos. E você me pergunta por quê? Política. Daqui a pouco o pastor Daniel volta orando por você, não sai daí. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço. Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo, DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com ou, se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar
DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade de volta. É necessário que a apostasia se cumpra, porque é o sinal da volta de Cristo, e nós não estamos aqui querendo impedir isso, mas te avisar, sai fora. Amém? Lembrando a vocês que as reprises desse tema estão lá no nosso site esperando para você poder revisar e implementar mais ainda as informações bíblicas para você fazer o modelo de igreja, de pastor, de ministério que a Bíblia te recomenda. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, ora comigo em nome de Jesus. Amém? Momento de oração. Meu Senhor, meu Salvador, eu te agradeço, Jesus, por neste momento ter pregado a tua palavra nesse meio de comunicação. Te agradeço, meu Senhor, por aqueles que ouviram essa mensagem. Te peço a libertação, a cura de todos aqueles, meu Senhor, que ainda se mantêm na ignorância, que ainda se mantêm na iniquidade, que ainda se mantêm, Senhor Jesus, apático, distante, separado, Senhor, da tua verdade. Eu te peço, meu Santo Jesus, que o Senhor esteja estendendo a tua mão, Senhor, e fortalecendo, Santo Senhor, as igrejas que não se corromperam, os pastores que não se venderam, aqueles, meu Senhor Jesus, que estão, Senhor, posicionados para continuar a te amar e te servir acima de tudo e de todos. Te pedimos, Santo Jesus, pela tua consagração, pela tua santificação, pelo arrependimento e a conversão daqueles que ainda são soberbos e impenitentes. Te pedimos, meu Santo Senhor, a tua misericórdia sobre todas as situações difíceis daqueles que estão orando comigo agora. Eu apresento o Senhor a todos na tua presença, pela tua misericórdia eu te imploro. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Bem, queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade está ficando aqui. Próximo programa eu venho denunciando, venho falando de coisas específicas, nomes, igrejas, gente que está metida com essa farra política, tá bom? Não perde não, Deus abençoe vocês. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Horadaverdade.com, Cenáculo da Fé para as Nações no Facebook, pastordanielbatista.com, blog pessoal, visita lá. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, até o próximo programa.